Olá, turma, beleza? Bom, nesta aula eu vou fazer uma revisão aqui mais breve, tentando fazer mais um compacto para facilitar a vida de vocês durante a realização das recuperações e também para aqueles que já estão com nota para dar uma revisada sobre o conteúdo e ter esse conteúdo aí mais no compacto, ok? Então nós vamos falar aqui sobre reações químicas inorgânicas, sobre as grandezas químicas e cálculos estequiométricos, que foi os últimos conteúdos que nós vimos. E esse conteúdo faz parte da recuperação 2 de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Sobre as reações inorgânicas, a gente viu os 4 principais tipos e como identificá-las. Então, as reações de síntese ou adição. Na reação de síntese ou de adição, nós temos 2 reagentes e vamos obter um produto só. Nas reações de análise ou de decomposição, seria o contrário. Você tem lá um reagente e você vai obter 2 produtos. As reações de deslocamento, ou também chamadas de substituição ou simplesmente simples troca, elas são reações onde uma espécie que se encontra como substância simples vai passar a um composto, e uma espécie que estava no composto vai passar a substância simples. Em geral, acontecem com metais quando você coloca esses metais em soluções de outros metais, ok? Quando o metal mais reativo estiver já no composto, a reação não vai acontecer. Agora, se o mais reativo estiver na forma metálica, aí ele vai trocar de lugar com o menos reativo. O menos reativo no final vai estar como substância simples, ou seja, na sua forma metálica, e o mais reativo vai para o composto. E as reações de dupla troca, também chamado de dupla substituição. Nas reações de dupla troca, agora eu tenho 2 compostos e aí eu vou ter trocas. Os cátions de um lado vão para o outro, ou seja, de um composto vão para o outro. Então, por exemplo, se eu tiver um cátion que eu misturar com outro em solução ali, e esse cátion estivesse inicialmente ligado a um certo ânion e quando eu faço a troca ele vá para um outro ânion e ele não seja mais solúvel, eu vou ter a ocorrência de reação de dupla troca. Então, a reação de dupla troca ela depende de que mistura você vai fazer. Se 2 compostos são colocados e quando eu coloco os dois, eu vou ter um cátion que vai encontrar neste meio de reação um ânion. Quando eles se encontram eu não vou ter uma substância que seja solúvel, eu vou ter ocorrência de reação e principalmente essas reações são identificadas ou pela formação de precipitado ou então a formação de gases. As reações de dupla troca também são reações que formam ácidos e água a partir da neutralização. Então, a reação de neutralização também é uma reação de dupla troca, porque o cátion da base vai estar no final ligando-se ao ânion do ácido para formar o sal. Então, eles trocaram de parceiro, porque os parceiros deles anteriormente eram o H+, e o H-, ok? Bom, para a gente poder resolver os exercícios que envolvem as reações de simples troca, nós temos que olhar para a reatividade dos metais e não metais. Tá? A gente pode usar aquela regrinha que facilita bastante, que é o seguinte, ó, os não metais, tanto os não metais como os metais, quando eles estiverem na reação, uma coisa comum é você analisar se vai ou não acontecer a reação. O mais reativo é sempre nesse sentido aqui na fila. Esse aqui são os menos reativos. Os mais reativos estarão no composto. Se ele já estiver no início no composto, não acontece a reação. Agora, se ele tiver como substância simples, aí o mais reativo vai mudar de lugar e vai para o composto. Ok? Nós já vamos ver alguns exemplos aí que fizeram parte, inclusive, das últimas avaliações que vocês fizeram. Tá? Lembrando, gente, que se vocês quiserem mais detalhe, obviamente que nesse resumão, nessa revisão, não dá para colocar em detalhes tudo sobre esses conteúdos. Vocês têm as aulas gravadas que podem estar acessando. Todas as minhas aulas estão gravadas e estão lá nas pastas lá para vocês poderem acessar e assistir novamente, ok? Bom,
Já as reações de dupla troca, nós precisaremos analisar uma tabela que mostre para a gente aí a solubilidade, principalmente dos sais e das bases. Aqui nós temos sobre os sais, essa tabela mostra os sais. Por exemplo, o nitrato, quando ele troca de lugar, ele nunca vai dar uma reação. Por quê? Porque o nitrato ele é solúvel ligado a qualquer cátion. Agora, obviamente, se ele pode estar presente e dar uma reação, mas devido a um outro ânion. Por exemplo, nitrato de prata. Se eu colocar o nitrato de prata, o AgNO3, vamos colocar aqui, o AgNO3, ó. Então, o nitrato é solúvel, ele está em solução aquosa, mas se eu misturar com uma solução também aquosa agora de NaCl, ó, aí eu vou ter uma troca aqui, onde o NO3 vai se ligar ao sódio. Beleza, isso aqui ainda continua sendo solúvel, porque o nitrato é sempre solúvel. Mas a outra troca, que é a prata se ligando agora ao cloro, isso aqui vai dar um sólido, porque olha, o cloreto ele é solúvel com exceções, ou seja, ele vai ser insolúvel se estiver ligado à prata, o mercúrio e o chumbo. Tá? Então aí essa reação aqui ela aconteceria, beleza? Bom, então vamos à avaliação. A primeira era muito de boa, vocês precisavam somente pesquisar, que é dar um exemplo de reação de síntese, um exemplo de reação de decomposição, um exemplo de reação de simples troca e um exemplo de reação de dupla troca. E para cada uma delas informar corretamente a equação química. Então nós temos aqui, ó, síntese, um exemplo. Óxido de cálcio mais água, aqui o índice está errado, tá? Ele deveria estar pequenininho aqui, está aparecendo dessa forma aqui porque isso aqui é uma cópia do formulário, o formulário do Google não deixa a gente colocar aqui o subscrito. Então, uma síntese, eu tenho aqui dois reagentes e um produto. Decomposição ao contrário, eu tenho um reagente e vou produzir dois produtos, porque eles se decompõem, ok? Simples troca, olha, o magnésio está na forma de substância simples, vai trocar de lugar com o ferro. E no final, o magnésio vai para o composto, como eu disse para vocês. Se vocês olharem na fila de reatividade, vocês vão perceber que essa reação acontece porque o magnésio ele é mais reativo do que o ferro. Se fosse o contrário, se fosse o ferro metálico, eu colocasse uma solução de magnésio, aí a reação não acontece. Tá? Porque lá a gente vai usar sempre aquela ideia, né? O mais reativo vai para o composto. Então aqui, ó, o magnésio é mais reativo, ele vai para o composto. E aí o ferro vai ficar como substância simples no final. Na dupla troca, essa aqui acontece porque quando o nitrato muda de lugar com o iodeto uma vez ligado ao chumbo, isso aqui não é solúvel, então isso aqui vai formar um precipitado. A dupla troca é muito comum ter reações desse tipo que formam precipitados. É um sólido insolúvel, tá? Então, essa reação aqui acontece devido à formação do sólido aqui, que é o iodeto de chumbo. E essa substância continua em solução. Isso aqui, inclusive, o NaNO3, os íons Na e os íons NO3, nós podemos dizer que eles são íons espectadores, porque eles não reagem no meio. O produto da reação não vai ter o nitrato de sódio, ok? Vocês podem lá voltar nas últimas aulas que a gente falou disso, inclusive que a gente deu alguns exemplos dessa questão de íons espectadores. Isso também é importante, que eu não vou voltar aqui com muitos detalhes devido a o objetivo dessa aula não ser esse. Bom, agora nós temos aqui quais dos metais abaixo irão reagir quando for colocado em uma solução de cloreto de zinco. Então veja, olha, lembra que eu falei lá da frase o mais reativo tem que dar em solução? Então a gente acha que na fila de reatividade o zinco, a gente percebe que só os metais que estão antes dele aqui que são capazes de reagir com uma solução de zinco, que é o mais reativo que vai para o composto. No composto daí ele estará em solução, ok? Então, no caso aqui, das opções que nós tínhamos, é o magnésio. O mais reativo é o magnésio, ele vai para o composto. Então, a reação seria isso daqui, ó. Magnésio mais cloreto de zinco. Aí nós temos a troca aqui, ó. O mais reativo que é o magnésio, aí ele vai para o composto. E o zinco, que é menos reativo do que o magnésio, vai estar como substância simples no final. Essa é a reação que acontece, beleza? Este terceiro exercício, aí
muda um pouco a figura, porque agora eu tenho um metal. Aí ele está perguntando qual das soluções abaixo reage com o metal cobre. Bom, aí eu tenho que ver agora quais são os metais que são menos reativos que o cobre. E soluções, ele só pode reagir, então, o metal cobre só vai reagir quando eu tiver uma solução, ou seja, o composto que eu estou colocando contém um metal que seja menos reativo que ele. Então, o cobre está aqui na fila de reatividade, então eu só consigo fazer com que o cobre reaja com os compostos que estejam em solução, né? Porque aqui eu faço o seguinte, eu coloco o metal numa solução de qualquer um desses compostos, tá? Por que tem que estar em solução? Exatamente porque em solução os íons eles estão prontos para reagir. Se eu só colocar lá uma placa metálica e colocar, por exemplo, um composto de prata, nitrato de prata sólido em cima do cobre, essa reação vai ser uma reação bem difícil de ser visualizada. Ela vai demorar bem mais, porque no estado sólido é mais difícil de acontecer reação. Ok? Então, esses são os 3 metais possíveis que estarão em composto e vão reagir com o cobre. Nós olhamos as opções e o único que é possível então é o nitrato de prata. A reação que vai acontecer no caso então vai ser, olha, nitrato de prata, ó. O nitrato é menos reativo do que o cobre, né? Os que estão para cá são menos reativos. Então, ele vai trocar de lugar. O cobre, por ser mais reativo do que a prata, vai trocar de lugar e o cobre, então, vai para o composto. Então, nós temos isso daqui. Em geral, forma-se nitrato de cobre 2, então a fórmula correta é essa, mais a prata. A prata, daí no final, ela vai estar na sua forma sólida. Isso aqui vai ser nitrato de cobre em solução. Ok? Então, inicialmente, o que estava em solução era isso. Isso aqui era sólido e no final nós temos a troca. Aqui eu teria que fazer ainda o balanceamento, né? Teria que colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Pronto, a reação está balanceada, está completinha aí como ela acontece. Esses aqui não vão reagir com o cobre metálico porque o mais reativo já está no composto. A fila de reatividade do hidrogênio está aqui, o alumínio está aqui e o zinco está aqui. Todos mais reativos do que o cobre. Agora nós temos uma pergunta que refere-se às reações de dupla troca. Então eu tenho que ver se vai ou não formar um produto insolúvel. Qual das soluções abaixo que reagem com solução de nitrato de cobre? A gente viu há pouco que o nitrato não tem nenhum cátion que possa se juntar a ele e formar um produto insolúvel. Então vai ser com cobre. O cobre ele pode formar produtos insolúveis, por exemplo, com carbonato, pode formar produtos insolúveis com hidróxido. Tá? As bases elas só são solúveis, o OH então ligado a um cátion, se for metal alcalino e algumas dos alcalinos terrosos. E também a hidróxido de amônio. Os demais todos formarão um precipitado se eu colocar na base de qualquer outro metal que eu colocar, que ele tiver lá em solução e eu colocar na presença de base, vai precipitar se não for das famílias que eu acabei de falar. Então, no caso das opções possíveis, é o hidróxido de sódio, porque nós teríamos essa reação aqui acontecendo. Ó. O cobre vai trocar de lugar. O cobre vai trocar de lugar, então, com o sódio. Aí nós formaríamos aqui o nitrato de sódio. O nitrato de sódio, como qualquer nitrato é solúvel, não preciso analisar. Tá? Eu sempre tenho que analisar os dois para ver se pelo menos um deles não é solúvel. O nitrato é solúvel, então eu vou para o próximo. O próximo aqui na troca vai ser o cobre se ligando agora ao OH. Nós teremos isso daqui. E aí, como eu tenho aqui hidróxido ligado a cobre, qualquer hidróxido que não seja de metal alcalino ou alcalino terroso ou de amônio vai ser insolúvel. Lembrando que tem alguns alcalinos terrosos que são insolúveis também, principalmente o magnésio, o que mais aparece aí. Tá bom? Então, isso aqui vai formar um sólido. Essa reação aqui, do jeito que ela está montada, ainda precisaria de um balanceamento. Um 2 aqui, um 2 aqui. Pronto, reação balanceada. Ok, pessoal? Então, essa reação que aconteceria, o único possível seria esse. O sulfato aqui com o cobre, ele dá um produto ainda solúvel. O sulfato de cobre é solúvel. Cloro com cobre também é solúvel. E aqui seria o cloro de novo. Ok? Bom,
Vamos então agora para a parte de grandezas, que é uma outra parte que nós vamos revisar, que também faz parte dessa recuperação. Nas grandezas químicas, nós temos massa molecular e massa fórmula. A massa molecular e massa fórmula é muito simples. Você vai calcular as massas moleculares ou massa fórmula. A diferença é que a massa fórmula é para o composto iônico e a massa molecular é para as moléculas. Somando as massas dos elementos que compõem aquela fórmula química. Por exemplo, NaOH. Tem só um sódio aqui, a massa do sódio é 23, mais um oxigênio, que a massa é 16. Eu tiro essa massa, que é a massa atômica da tabela periódica. Tá? Então, esses aqui são os valores de massa atômica, mais o hidrogênio, que é 1, somando dá 40. Massa molecular e massa fórmula, por enquanto, a gente chama por unidade U. Okay? Mas quando nós entramos em mol, o mol é hoje chamado de quantidade de substância. Antigamente nós chamávamos de quantidade de matéria. O mol ela é uma quantidade que representa 6,02, que é uma constante de Avogadro, vezes 10 a 23, em entidades qualquer. Então, quando a gente trabalha com a unidade de mol, agora nós podemos transformar as quantidades para gramas. Então, este 40 aqui, agora ele vai ser igual, se eu tiver um mol, eu tenho 40 gramas de NaOH. Ou seja, eu teria daí, como NaOH é um composto iônico, eu teria aí um total desse aglomerado iônico de 6,02 vezes 10 em 23 vezes ele. Então, ou seja, muitas e muitas repetições dele. Okay? E aí eu teria a massa de 40 gramas. Se eu só olhar para a massa de um átomo, tipo aqui o sódio, eu tenho 23 Us, que é a massa atômica. A massa dele em relação à quantidade de mols, se eu tiver agora 6,022 vezes 10 a 23 átomos de sódio, eu tenho 23 gramas de sódio. Então o mol, ele é uma unidade da química e ele vem aí para a gente poder analisar as quantidades. Ok? Bom, se eu quiser saber as quantidades de átomos de moléculas, é só usar o número de Avogadro. O mol, que é 6,02 vezes 10 23 moléculas, átomos, íons, eu posso dizer que se eu tenho aí uma quantidade, por exemplo, de 40 gramas de NaOH, eu tenho 6,02 vezes 10 23 do composto NaOH. Se eu quero saber quantos eu tenho aí referente somente a uma massa de 1 grama, eu poderia fazer por regra de 3. Okay? E nós temos a massa molar, que é exatamente a massa referente ao mol. Então, o NaOH, por exemplo, como a gente viu lá que um mol tem 40 gramas, a massa molar já é uma relação, é 40 gramas para cada mol. E nós utilizamos a massa molar sempre que a gente quiser saber a quantidade de mols. É muito comum em química a gente utilizar a quantidade de mols para outros cálculos que nós vamos fazer, inclusive, mais para frente nos próximos anos. Então, a gente poderia usar a relação. Por exemplo, se eu quero saber quantos mols eu tenho em 2 gramas de NaOH, eu não sei quanto eu tenho em 2 gramas, mas eu sei que 40 gramas é 1 mol. Eu faço uma regra de 3, colocando aqui a quantidade de massa molar, as quantidades referentes à massa molar, que é sempre a massa em gramas referente a 1 mol, encontro aqui quanto eu tenho em 2 gramas. E por último, nós temos a volume molar. O volume molar, nas condições normais de temperatura e pressão, para qualquer gás eu tenho sempre, se eu tiver 1 mol, eu tenho 22,4 litros de qualquer gás. Ou seja, esse aqui é o volume molar, 22,4 litros para cada mol de qualquer gás. Não importa que gás eu tenho, tá? Se eu tiver exatamente 1 mol daquele gás, eu tenho 22,4 litros. Ele é principalmente aplicado quando a gente for estudar os gases, tá? O processo que envolve os gases aí, que é importante, a gente estuda um pouquinho na química e também lá na física, ok? Bom, então vamos continuando na parte de grandeza, também entra aqui o cálculo estequiométrico. Para mim poder trabalhar com cálculo estequiométrico, a primeira coisa que eu tenho que ter é a reação química balanceada. Tá? Eu não vou detalhar novamente nessa revisão o balanceamento de reação como é feito, mas tem uma aula gravada que vocês acessam lá para
ver novamente como que é feito o balanceamento. Lá eu fiz em todas as etapas, de forma minuciosa, um balanceamento para quem tem mais dificuldade e para quem tem mais facilidade. Tá? Cada um tem que fazer um exercício de balanceamento para poder entender se sabe, se compreendeu ou não como fazer. Tá? Não tem como você decorar o que é o balanceamento, você tem que fazer na prática para você saber fazer. Okay? E nos cálculos estequiométricos, a partir da reação balanceada, nós vamos simplesmente comparar quantidades. Então, eu posso comparar quantidades de reagentes, de produto, eu posso estar comparando as quantidades em mol, em massa, enfim, da forma que eu quiser comparar. Para isso, então, eu vou ter a reação balanceada, por exemplo, essa daqui. Se eu quisesse, por exemplo, comparar a quantidade de HCl com o alumínio, a reação balanceada me dá as quantidades em mol. Então, eu poderia comparar as quantidades em mol. O coeficiente estequiométrico, que é obtido pelo balanceamento, são as quantidades de mols. Então, aqui 6 mol de HCl reage com 2 mol de alumínio. Se eu tivesse, por exemplo, 1 mol de alumínio, eu poderia fazer a comparação por estequiometria. 6 mols reage com 2. Sempre eu vou tirar uma primeira linha para montar uma regra de 3 para fazer o cálculo estequiométrico a partir da reação. Pode ser em mol, como nesse exemplo. Aí eu colocaria aquele outro valor embaixo para poder ter o resultado. Ou se eu quiser trabalhar com as quantidades em gramas, também posso. Para isso eu vou pegar as massas molares dos componentes e transformaria para gramas para poder fazer o cálculo estequiométrico. Tá? Então as massas molares, por exemplo, do HCl é 36, do alumínio é 27, do cloreto de alumínio 133 e do H2 é 2 gramas por mol. Inclusive, a reação balanceada ela segue a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E também a lei de Proust, que diz que uma proporção. Então, quando eu estou fazendo um cálculo estequiométrico, estou relacionando uma quantidade com outra, eu estou fazendo isso porque existe sempre uma proporção entre reagentes e também uma proporção entre produtos. Olhando para a lei de Lavoisier, se a gente for somar aqui todos os reagentes e os produtos, tem que dar a mesma massa dos dois lados. Tá? Assim como eu tenho de igualdade dos dois lados, a quantidade de átomos. Ó. A partir do balanceamento, veja, vamos olhar aqui só para o hidrogênio. Ó. 6 vezes 1, eu tenho 6 átomos de hidrogênio no reagente, assim como eu tenho 3 vezes 2 aqui, 6 também no produto. Então, sempre que eu tenho reação balanceada, a quantidade de átomos no reagente é igual à quantidade de átomos no produto. E mesma coisa em relação à massa. Olha. Se eu pegar aqui 6, que é o número de mols do HCl, e multiplicar pela sua massa molar, que é 36,5, nós temos 219 gramas no total de ácido clorídrico do HCl. E do alumínio, como a sua massa molar é 27, nós temos um total de 54. Somando as massas dos dois reagentes, nós chegamos à soma de 273. Para o produto, ó, o cloreto de alumínio ele tem 2 mols. Multiplicados então pela sua massa, vai dar uma massa total, massa molar, né? Vai dar uma massa total para essa reação de cloreto de alumínio de 267. Já o hidrogênio nós temos 3 mols, como a sua massa é 2, o total dele então dá 6. Se eu quisesse fazer comparações em gramas então para o HCl com o alumínio, por exemplo, eu teria que comparar o 209 gramas com o 54. Ok? E aí nós chegamos então na massa total dos dois lados, que se a reação estiver corretamente balanceada, obviamente que elas têm que ser iguais. A massa total de reagente é igual à massa total de produto. Porque isso aqui segue a lei de Lavoisier. Não posso ter criado nada e nada pode ter desaparecido durante a reação química. Vou ter a massa inicial igual à massa final. Beleza? Então vamos aqui fazer alguns exercícios que referem-se à avaliação 5, que é uma avaliação sobre grandezas químicas e cálculos estequiométricos. O primeiro deles diz lá, o zinco é um dos elementos essenciais dos seres humanos. Para a suplementação de zinco é recomendado o uso de glutamato de zinco, gluconato de zinco, C12H22O14N, que é a fórmula química dele, e já está a massa molar dele aqui, 455,685. E ele pergunta, qual a quantidade em mol ingerida por uma pessoa que consome 0,007 gramas de gluconato de zinco por dia? Então aqui, se eu quero saber a quantidade de mols de uma quantidade em gramas que eu tenho, basta eu pegar a massa molar
A massa molar ela corresponde sempre a 1 mol. Então, veja assim, aqui já existe uma relação grama por mol, ou seja, essa quantidade aqui em gramas para cada mol. Então, 455,685 corresponde a 1 mol. Aqui é a quantidade em gramas. Eu monto então uma regra de 3. Embaixo aqui, o mol eu estou procurando, coloco um x. Eu quero saber esse 0,007 gramas. Qual é a quantidade de mols que eu tenho? Então, coloco aqui embaixo de grama, grama. Regra de 3. Unidade de grama em cima, grama embaixo. Unidade de mol em cima, mol embaixo. Resolvendo isso daí, nós vamos encontrar um valor bem pequeno, obviamente, porque vai ser, ó, resolvendo aqui, vai ser o 0,007 divididos por 455, que é esse valor aqui bem pequeno, né? Poderia até colocar em notação científica esse valor para facilitar, mas como foi em formulário, eu deixei aí em números quebrados, porque o formulário não tem como você escrever o valor em cima, o elevado, né? Elevar um número, não tem como escrever o sobrescrito nem o subscrito, o formulário não deixa escrever. Ok, gente? Então, se eu tiver a quantidade em gramas e quero transformar para mol, eu tenho que pegar a massa molar. Se eu tiver a quantidade em mols e quero transformar para gramas, mesma coisa, pego a massa molar. A massa molar sempre é 1 mol e aí eu posso montar por regra de 3 para resolver este valor. Posso fazer também por unidade dimensional. Ó. A massa molar é grama por mol, certo? Se eu quiser aqui ficar só com a quantidade em mols, como o mol estava dividindo aqui na operação, ó, aqui eu quero chegar na quantidade de mols, né? Então, eu tenho lá uma quantidade em gramas, então eu quero eliminar a quantidade em gramas. Para mim poder eliminar a quantidade em gramas, eu vou estar dividindo, então, pela quantidade em gramas aqui desta relação. Então, sempre que eu tiver lá a quantidade em gramas e quiser encontrar quantos mols eu tenho, eu pego a quantidade em grama e divido pela massa molar. Se eu tiver ao contrário, o mol, quero saber a massa, aí eu pego a quantidade de mols e só multiplico pela massa molar. Okay? Claro que, para não lembrar disso, você aprenda a utilizar a regra de 3, que é uma mão na roda. Se você entende que isso aqui é uma relação e sempre coloca na cabeça que eu tenho que aplicar, se eu tiver essa relação ali das unidades, eu posso aplicar uma regra de 3, vai facilitar a sua vida aí para frente para várias outras coisas. Okay? Questão 2, tinha a fórmula aqui do fosfato de cálcio e pedia lá qual é a massa fórmula. É um composto iônico, por isso massa fórmula. Lembrando que massa fórmula é só em unidade de U, só massa molar que nós usamos gramas por mol, tá? Então, qual é a massa fórmula em unidades de massa atômica da substância abaixo? Bom, você pode perceber aqui que ele tem na sua fórmula 3 cálcios, então eu pego da tabela periódica lá a massa do cálcio e multiplico por 3. Aí aqui que vem a maior parte das dificuldades, que é na hora de pegar esse parênteses aqui. Quando eu tenho parênteses, quer dizer que eu tenho 2 vezes o PO4. Então, esse 2 que está aqui, ele tem que ser multiplicado pela quantidade dos átomos que estão dentro. Então, o fósforo, na verdade, eu tenho 2. Eu pego lá 2 e multiplico pela massa do fósforo, okay? Que é 31, mais aqui por último o oxigênio. Dentro do parênteses tem 4 e fora tem 2. Então o total de oxigênio, 2 vezes 4, são 8. Mais 8 vezes 16. Então 3 vezes 40 mais 2 vezes 31 mais 16 vezes 8. Isso dá um total de 310 unidades de massa atômica. Então, esse é o valor que nós temos de massa. Esse aqui estava bem fácil de fazer, até porque os dois valores ali eram nada a ver. Esse último aqui só estava errado a unidade, né? Porque você não usa a unidade de mol. O mol, geralmente, nós temos quantidades pequenas, não trabalhamos com quantidades altas de mol. Nós trabalhando no mol, em valores em química, a gente utiliza mais valores quebrados de mol que números inteiros, tipo 0,2 mols, etc. Okay?
Aqui seria um exercício onde eu tenho agora a quantidade em mols e quero saber a massa em gramas. Então, é o contrário do primeiro. Para isso, então, aqui não foi dada a massa molar, eu teria que calcular a massa molar do NaOH. Nós já calculamos lá no exemplo que nós fizemos antes de olhar para os exercícios, né? O NaOH tem uma massa molar de 40 gramas por mol, ou seja, eu tenho 40 gramas para cada 1 mol. Você quer saber quantas gramas você tem em 2 mols? Está muito fácil isso. Se 40 gramas eu tenho em cada 1 mol, 2 mols são 80 gramas. Então, essa é a resposta que nós temos para este exercício. Tranquilo? Firmeza aí? Próximo exercício é de balanceamento. Ele só está perguntando assim, a reação abaixo está corretamente balanceada? Como é que eu faço para saber isso? Vejo se tem quantidades iguais dos átomos dos dois lados. Tá? O balanceamento ele só depende de estar as quantidades iguais dos dois lados. Ele pode ter ali coeficientes diferentes, por exemplo, eu posso dobrar os coeficientes todos por 2, se a quantidade continuar batendo dos dois lados, vai estar certo. Okay? Então, não existe só um valor correto dos coeficientes. Se todos tiverem o dobro dos menores possíveis que eu posso encontrar, também está certo, porque ele vai estar seguindo a mesma proporção. Ok? Então, é isso que a gente tem que fazer. Quando eu tenho ali a reação balanceada, para mim conferir se ela está ou não, é só eu contar o total de átomos dos dois lados. Se bater, ela está corretamente balanceada. Então, vamos ver aqui. Vamos começar pelo carbono. Aqui, eu tenho coeficiente 1 para essa espécie, onde aparece o carbono, e na espécie tem 3 carbonos. Então, 3 vezes 1 são 3 carbonos. Vamos ver lá no produto. Vou colocar assim para separar. O carbono aparece só nessa espécie, ele está com coeficiente 3, que multiplica então o carbono, que só aparece 1 aqui na fórmula. Então, também tenho 3 carbonos. Por enquanto, ok em relação ao carbono. Vamos ao hidrogênio. Aqui no reagente, ele só aparece nessa espécie que tem o coeficiente 1. Então, 1 vezes 8 são 8 hidrogênios. Ok? Vamos ver agora lá no produto. Ele aparece nessa espécie aqui. Coeficiente 4 na frente, são 2 na fórmula. 4 vezes 2 são 8. Então, nós também temos 8, está certo também em relação ao hidrogênio. Por último, o oxigênio. Ele só aparece no reagente nesta fórmula, 5 vezes 2, então, 2 aqui que está na fórmula química, e 5 que é o coeficiente, 5 vezes 2 são 10, nós temos 10 oxigênios no reagente. Vamos para o produto. Ele aparece agora em 2, olha. Aqui, 3 vezes 2, coeficiente e a quantidade de oxigênio na fórmula, 3 vezes 2 são 6. Aqui, aparece 1 na fórmula, coeficiente 4, 4 vezes 1 são 4, 4 mais 6 também temos 10 oxigênios, logo essa reação está corretamente balanceada. Deixa eu colocar um OX aqui para vocês lembrarem que isso aqui é do oxigênio, porque senão ficou parecendo um 100 ali, né? Porque o 10 do lado do meu oxigênio, aqui que eu escrevi, o 0 e o O parecem a mesma coisa. Então, resposta sim. Muito simples, só tinha duas opções para você colocar, ou é sim ou não, obviamente. Ou ela está corretamente balanceada ou não está, né? Próxima. A reação abaixo é uma reação de precipitação que forma um precipitado azulado que chama bastante atenção. Então, isso aqui é uma reação de simples troca, dupla troca também. Tá? Nós estamos vendo há pouco as reações de dupla troca, essa é uma reação de dupla troca, porque ó, o sódio, vocês podem perceber que troca de lugar com o cobre. Quando o cobre se liga com o ânion que estava antes com o sódio, ele forma este composto aqui que não é mais solúvel. Aqui tinha um errinho, tá? Aqui na verdade é sólido, mas não muda a questão do balanceamento. A questão do balanceamento não tem interferência em relação ao que está aqui no parênteses. Isso aqui é só para mostrar que é aquoso, se é sólido ou gás. Não tem nada a ver com balanceamento. Bom, quais são as quantidades em mol que corretamente representam essa reação balanceada com os menores coeficientes inteiros possíveis? As quantidades em mols referente à reação são os coeficientes que nós obtemos a partir do balanceamento. Eu vou fazer direto porque esse balanceamento está bem simples de ser feito. Okay? Ó, você pode perceber que você tem 2 sólidos aqui no produto. E aqui você tem 1. Se você colocar um 2 aqui, você passa a ter 2 sódio também no reagente. E aí você multiplicou o oxigênio por 2 e o hidrogênio por 2. Aí você passa a ter 2 hidrogênios, como tem aqui no produto. E o oxigênio 4 mais 2, 6, como você também tem aqui no produto. Então,
os coeficientes, as quantidades em mols, só recebeu um 2 aqui, os demais então tem 1 mol. Tá? Quando não aparece nada na frente é porque é 1 o coeficiente e a quantidade de mol é 1. Então a resposta correta é, na sequência, 1 mol para o primeiro reagente, o segundo 2 mols, aí no produto, cada produto é 1 mol. Então, a reação balanceada é essa, e essas são as quantidades em mols. Quantidades em mols da reação química são os coeficientes estequiométricos que nós obtemos no balanceamento da reação. Questão 6, agora eu tenho que colocar a mão na massa para fazer o cálculo estequiométrico. Então ele pergunta lá, o alumínio reage com o oxigênio, a reação está aqui, e ela não está balanceada. Você tem ali as massas molares, ele pede qual é a massa de óxido de alumínio, que é o produto, produzida pela reação de 9 gramas de alumínio com excesso de oxigênio. Veja, se é excesso de oxigênio, eu não me interessa o oxigênio, só me interessa comparar o alumínio com o produto que é o óxido de alumínio. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer o balanceamento correto dessa reação. Para fazer o balanceamento, nós temos 2 alumínios no reagente e temos 3 oxigênios, aliás, 2 alumínios no produto e 3 oxigênios. Veja bem que quando você for balancear isso aqui, para você poder igualar a quantidade de oxigênio dos dois lados, veja que você tem um número ímpar e impar. Então ficaria mais fácil transformar os dois em números pares. Colocando um 2 aqui, eu consigo ter agora 2 vezes 3 são 6 oxigênios. E aí eu acerto o oxigênio aqui primeiro. Ó. Coloco um 3 aqui, passa a ter 6. O alumínio 2 vezes 2 são 4, então eu tenho que ter 4 também no reagente. Então os coeficientes ficam 4, 3 e 2. Aí ó, eu vou ter que comparar quem? Já vou lá e grifo lá na minha reação. O alumínio, que ele deu a massa aqui de 9 gramas, e ele quer saber quanto vai ser produzido do óxido de alumínio. Então, com os coeficientes já acertados, você pode perceber que você tem a mesma quantidade de átomos dos dois lados, você vai utilizar os coeficientes para totalizar essa reação em gramas. Por que eu vou ter que totalizar em gramas? Porque a reação ela está pedindo uma comparação com uma quantidade em gramas. E ele quer saber também o resultado em gramas. Então você vai ter que fazer essa comparação toda em grama. Você poderia fazer a comparação em mol se o dado perguntado estivesse em mol, ou até fazer uma relação de gramas para mol se você tivesse uma informação a mol e a pergunta estivesse em gramas, aquele que eu não conheço. No caso aqui nós vamos fazer toda a quantidade em gramas. Então, olha, o alumínio aparece 4 vezes, então eu faço lá a regra de 3, eu vou montar uma linha, a primeira linha com os dados da reação. No caso, como são 4 alumínios, eu poderia multiplicar direto por 4, eu posso até montar na regra de 3, ó, colocar 4 vezes a massa molar do alumínio, que é 27. Você pode perceber que o oxigênio não vai, porque aqui eu não tenho a quantidade de oxigênio, ele já está falando que está em excesso, quer dizer que todo ele vai reagir com o alumínio. Tá? Então, o alumínio daí vai conseguir reagir totalmente nessa reação. Então, 4 vezes 27 gramas, que é referente ao alumínio. E agora eu vou para o produto. Monto na primeira linha da regra de 3 o quanto de produto eu produzo. Eu vou produzir 2 mols. Como a massa molar do óxido de alumínio aqui é 102, então 2 vezes 102 gramas do óxido de alumínio. Não vou escrever aqui, tá? Escrever aqui é opcional, é mais para você identificar certinho o que você colocou, porque na linha de baixo eu tenho que colocar o que eu coloquei em cima, eu tenho que colocar a mesma informação embaixo, ou seja, do mesmo, aliás, a informação que eu coloco embaixo tem que ser da mesma substância que eu coloquei em cima quando eu monto a regra de 3 para fazer o cálculo estequiométrico, ok? Então, é aqui que eu vou colocar os 9 gramas e aqui eu vou colocar o X. X, então, vai ser aquele 2 vezes 102, que dá 204, vezes 9, divididos por 4 vezes 27. Isso dá 17 gramas. Então, essa aqui vai ser a massa produzida de óxido de alumínio quando eu colocar para reagir 9 gramas de alumínio que vão reagir totalmente. Resposta, então, 17 gramas. Se você tivesse aqui feito já a conta 4 vezes 27, que é a massa molar do alumínio, para saber aqui a massa total segundo a reação de alumínio, e colocasse aqui 4 vezes 27, que é 108, tanto faz, você poderia fazer desse jeito também. 108 gramas de alumínio
segunda reação, né, a primeira linha sempre da reação, que produz 204 gramas de dióxido de alumínio. Tá? Seria a mesma coisa, você pode resolver dessa forma também. É a mesma conta, né? Só estou colocando aqui os valores já direto das massas. E aí você teria o mesmo valor, obviamente, 17 gramas. Última questão também é uma questão de cálculo estequiométrico e também os dados estão em gramas. Então eu vou ter que fazer a comparação em gramas. Ele fala o seguinte: as reações de precipitação são úteis na análise química. Uma substância muito utilizada para análise de precipitação é o nitrato de prata, que reage com cloretos formando produtos insolúveis. A sua reação com o NaCl é nitrato de prata mais NaCl forma cloreto de prata, que é o sólido, é o precipitado que forma. Essa aqui também é uma reação de dupla troca, tá? Que vai formar um precipitado então. Sabendo que a massa molar do NaCl é 58,4430, aqui ó, está com valores todos possíveis após a vírgula que a tabela me fornece. Então não está arredondado. Vou usar os valores todos que estão aqui, já que o exercício me deu dessa forma. E do AgNO3 é 169,8740. Qual a quantidade de NaCl necessária para reagir com 0,4 gramas de AgNO3? Veja, gente, aqui a reação ela não precisa de balanceamento. Se você for ver, já tem as mesmas quantidades de átomos dos dois lados. Então, todos os componentes têm coeficiente 1. Facilita muito a vida, né? Nesse caso. E aí é só você pegar então os dados e comparar. Ele está perguntando aqui qual é a massa de AgNO3 de NaCl necessária para reagir com 0,4 grama de NO3. Então, eu estou comparando um reagente com o outro. No exercício anterior, nós estávamos comparando reagente e um produto. Tá? São possibilidades que eu posso comparar. Qualquer um deles eu posso estar comparando. Um reagente com outro, um produto com um reagente, ou outro reagente com um produto, enfim. Qualquer um deles eu posso fazer a comparação no cálculo estequiométrico. Então, como a quantidade em mols de todos eles é 1, eu vou primeiro tirar o dado da reação, que é a quantidade em gramas, do NaCl, que é 58,4430 gramas de NaCl, vão estar reagindo aí com 169,740 gramas do nitrato de prata. Coloco na primeira linha o dado da reação, na linha de baixo o dado do problema, que é esse 0,4 gramas. Ele pergunta qual a quantidade de NaCl necessária, então NaCl é X, para reagir a quantidade dada aqui é referente ao AgNO3, então na regra de 3 eu coloco 0,4 embaixo da quantidade do AgNO3. Fazendo esta resolução, nós teremos aí 58,44 3 vezes 0,4. O 169 vai passar dividindo. Isso vai me dar um valor de 0,137614 gramas de NaCl, ok? Então esse aqui é o nosso resultado. Esse é o valor de NaCl que seria necessário para reagir com esse 0,4 gramas de nitrato de prata, beleza? Então, sempre que eu quero fazer o cálculo estequiométrico, reação balanceada primeiro, depois eu faço lá as comparações entre os componentes da reação. Se eu preciso fazer essas comparações em gramas, eu tenho que ter a massa molar. E sempre a primeira linha de regra de 3 que eu monto para fazer o cálculo, eu tiro a informação da reação balanceada. No caso, como o dado está em gramas, eu coloquei a comparação da reação em gramas. Se eu quisesse em mol, era só eu pegar os valores em mols. Ok? Então é isso, gente. Então esse é o resumão que a gente consegue fazer deste conteúdo. Lembrando que vocês têm lá as aulas gravadas, mais detalhadas para assistir, inclusive dessa parte de grandezas químicas. Tem também uma aula bem interessante para vocês assistirem, caso ainda sobre alguma dúvida, que é de resolução de exercícios de cálculo estequiométrico e grandezas químicas. Tá? Então, deem uma olhada nessa aula, que também ela não é muito comprida e ajuda vocês a resolver caso tenha alguma dúvida. Novamente, a mesma coisa que grandeza química,
cálculo estequiométrico e balanceamento de reação, para você compreender, é só parando e fazendo, não tem o que decorar. É parar, interpretar o exercício e fazer. Ok? Até mais então.